Eu fui titular em 2004, depois fui titular em 2006, e aí sim me tornei, 4 anos depois, campeão mundial. E perceba como é o destino, né? Entre aspas, eu marquei o último ponto. Ah, de 2006. É verdade, é do campeonato mundial em 2006. Na Polônia. Os outros 11 atletas Japão, né? foram bicampeões mundiais. Eu estava me consagrando pela primeira vez campeão mundial. Final contra a Polônia no Japão, 2006. Isso, né? exatamente. Que nós atropelamos. Durou 1 hora o jogo. Eu quero falar muito da seleção de 2006, porque pra mim é a melhor seleção da história do voleibol. Fala, pô, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Antes de mais nada, queria convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse link, comentar bastante, deixar seu like, para o YouTube entender que é um conteúdo importante e distribuir. Sair levantando bola, fazendo passe na mão, tranquilo, para mais pessoas chegarem aqui no Ataque e Defesa. E agradecer a Tizan Digital, que está fazendo Black Friday, então você pode trazer o seu podcast, sua rede social para cá e se aproveitar, tomar posse desse estúdio todo para você fazer a sua propriedade digital na internet. Vai ajudar você a crescer e ganhar dinheiro. Beleza? Então vamos começar esse Ataque de Defesa, porque hoje é muito especial. Temos André Heller! Tudo Já bem? assustei, tô gritando, né? Não sei por que eu tô gritando. Não, fiquei assustado agora. Fiquei assustado. André, cara, primeiro de tudo, muito obrigado por você vir. Eu tô falando isso todo o programa agora, que eu amo você. Sou muito seu fã desde sempre, tive o privilégio de jogar com você e contra você, que não foi um privilégio nenhum, foi muito ruim te enfrentar, mas foi muito bom jogar ao seu lado. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Que isso, Ale, é um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite, na verdade o teu convite é uma convocação, então fico muito feliz, um prazer, cara, parabéns pelo trabalho. Alexandre Rezende, a partir de hoje, só pra, né, convocação do Bernardinho. Eu preciso contar uma história pra você. Vamos lá. O André Heller, além de... É o primeiro campeão olímpico masculino que vem aqui. Né? A gente trouxe... As meninas vieram, a Fabiana, a Valeuska, e você está entre os homens pela primeira vez abrindo esse mercado. E hoje o André faz palestras, além de outras atividades, mas palestras, né? E eu quero que você não fale nada, tá? Só escute. Roberto Chiniachi, que você conhece, né? Claro. Conhece. Eu recebi um presente de uma amiga minha, a Nara, que foi minha colega de faculdade, lá de Florianópolis, e ela me deu para participar de um evento dele, lá no Shopping Center Norte, do lado, lá tal. E um dos palestrantes era você. Aí, no dia, né, eu fui e tal, e fiquei esperando. Na hora que você entrasse no palco, eu ia subir na cadeira e gritar, eu te amo, Gancinho! Era a única coisa que eu ia falar. Aí eu fui almoçar, quando eu voltei, sua palestra tinha acabado. Eu não vi a sua palestra. Durou o quê? 20 minutos? Durou 20 minutos. Eu tinha 20 minutos. Me foi dado 20 minutos. O Roberto sempre me convida para os eventos dele. E nesta ocasião, realmente, o meu tempo era reduzido, porque a mensagem era para ser realmente ágil. Ele me encaixou entre uma abordagem e outra. Então, foi curta a palestra, mas sabendo disso, vamos construir outras oportunidades para você subir na cadeira gritar que me ama. Talvez não use Gancinho, talvez. Não, use, pode usar. Não, porque eu falei assim, eu vou falar Ganso, que só ele vai entender. Porque o apelido do André é Ganso. Aí só ele vai entender. Ele tava lotado aquele lugar, né? Tava. Tipo, 1.000 pessoas, sei lá. Aí ele falou assim, opa, quem falou isso, né? Deve ser alguém que um próximo. E eu fiquei muito frustrado, assim, porque eu queria muito fazer isso, de verdade mesmo. Aí, quando eu entrei na sala de novo, né, no salão, o Roberto tava com a medalha. Eu falei assim, o André vai entrar agora. Eu fiquei falando assim, o André vai entrar agora. Aí quando eu percebi que já tinha sido, cara, a minha vontade era de chorar. Que decepção, que decepção. que história comovente, mas não faltarão oportunidades. O André, hoje, como é que surgiu essa história de palestra? Né? Vamos começar do presente, assim. Quando foi que você falou assim, poxa, eu vou fazer uma palestra? Como é que surgiu essa ideia? Ah, legal. Há muito tempo, porque quando eu terminei a época, o 2º grau na escola, ensino médio, eu realmente tinha um sonho de me tornar um atleta, já pertencia a um clube, e o time profissional desse clube, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, me convidou para efetivamente treinar com o time profissional.
em função disso, eu fiquei num dilema. Falei, caramba, vou prestar vestibular. Na época eu queria fazer arquitetura na faculdade, ou eu vou investir no esporte. O meu sonho era investir no esporte, mas era só um sonho. Então eu tinha aquele receio se as coisas dariam certo ou não. E as minhas irmãs, que são professoras até hoje, à época também já eram grandes professoras, me chamaram e falaram assim, André, é o seguinte, a gente vai te ajudar nesse sonho. Nós vamos te patrocinar para você investir somente no vôlei durante 1 ano. O que significava esse patrocínio? Elas iriam pagar minhas joelheiras e meus tênis. Eu falei, que maravilha. Mas elas falaram assim, claro que não com essas palavras, mas basicamente elas falaram, olha, mas esse patrocínio precisa de uma contrapartida. Nós queremos que você vá até as nossas escolas falar com os alunos. Eu falei, meu Deus, você falaram o quê? Isso, tinha quantos anos? Eu tinha 14? 17. 17, porque eu já estava terminando o ensino médio. Você já estava no Novo Hamburgo? Eu já estava no Sociedade Ginástica, ainda era das categorias de base, mas estava fazendo aquela transição do sub-21 ali, sub-19 para o adulto. E eu falei, poxa, mas o que eu vou falar? Não, vai falar da vida de um atleta tal. E aí eu fui a primeira vez morrendo de vergonha, eu sempre fui muito tímido, inclusive essa timidez foi uma das responsáveis ao apelido de ganso, né? Porque eu tentava me encolher, era desengonçado, caminhava igual um ganso, assim. Que apelido carinhoso à época, né? Ganso, olha que coisa carinhosa. E aí eu cheguei todo envergonhado, mas montei na minha cabeça o que eu ia falar, falei um pouco assim, meio sem jeito, falei, poxa, graças a Deus acabou, mas sempre surgiam outras oportunidades. Falei, poxa, tô pegando gosto por isso, mas também peguei gosto assim por me preparar para isso. Eu deixava claro que eu não era especialista em nada, mas... E aí foi indo, é cada time que eu passava, o time, de alguma maneira, me pedia para fazer uma ação falando com funcionários dos patrocinadores, falando com um time de tal empresa, falando com a universidade, falando com a faculdade. E eu sempre gostei de estudar. Falei, poxa, tem algo aí. Depois, com o tempo, eu até pensei, poxa, eu posso ter uma carreira paralela como palestrante. Com o tempo, Ale, aí comecei a receber muitos convites para palestrar. E aí chegou um momento que eu sentia necessidade de entender se era um convite ou se queriam me contratar. Na maioria das vezes era só um convite, não queriam me pagar ainda. Em algum momento eu até pegava o telefone e ligava com o maior carinho do mundo, né? Pensando numa comunicação muito acolhedora. Ó, você está me convidando ou quer me contratar? Não, André, é só um convite. E aí, um determinado momento, eu entendi que eu tinha que fazer uma divisão, era uma encruzilhada. Poxa, eu vou atender determinado segmento pro bono, né? Porque não é mais de graça, né? A gente começa a elaborar, então é pro bono, e neste segmento eu só atendo a pagamento, porque realmente passou a ser uma atividade minha. Mas também com o tempo eu entendi que minha profissão não seria um palestrante. Então nós fundamos, eu, minha esposa e minha sócia, abrimos uma empresa que chama hoje Heller Educação Corporativa. Então nós temos como um dos produtos ou serviços palestra. É só uma palestra, né? Mas não. A Marcele também palestra? Porque não, a Marcele foi atleta, foi levantadora de seleção exatamente. A Marcele cuida, coordena todo um segundo pilar que nós temos na empresa, que é, o primeiro é a educação corporativa, o segundo é a educação esporte. Então nós temos um programa de iniciação esportiva que se encaixa nas atividades extracurriculares das escolas particulares. É um negócio. Nós temos um projeto social em Lavras há muito tempo, há mais de 15 anos. Nós embalamos essa metodologia, esse projeto social, para se transformar num negócio, e transformamos num negócio de fato. Então temos 2 grandes núcleos em Campinas, e a Marcele coordena absolutamente tudo. A Marcele faz a rotina, treina os professores, nós temos estagiários. Hoje nós temos uma área financeira, uma área administrativa, uma área comercial, e eu cuido deste pilar que é educação corporativa. Eu gosto muito desse migué que vocês dão, que colocam as esposas para trabalhar junto e chamam elas de sócia. Não é migué, é estratégia. Porque a Marcele, como minha sócia, ela não pode nem me demitir, nem pedir divórcio. Então perceba. Inclusive, eu vou te contar outra coisa que eu fui muito estratégico ali. Quando começou a pandemia, eu tinha 80 eventos contratados.
Então, todos foram cancelados ou suspensos. E eu não tinha, aquele momento, até então, assim, um produto pronto online. E começamos a implementar de fato. Mas também eu aproveitei logo o início da pandemia e falei, quer saber? Vou voltar para a faculdade, vou estudar. Eu sempre tive, não sei se tu já teve isso, né? Mas assim, poxa, vontade, né? Dar em cima, ou pegar, eu brinco com o Marcelo, pegar uma colega de faculdade, uma colega de escola. Eu já estou fora do mercado há muito tempo. O que eu fiz? Fora do mercado, eu trouxe a Marcele para ser minha colega. Então, eu peguei uma colega de faculdade, mas ela já era minha esposa, entendeu? Então, também foi uma decisão estratégica. Não é migué. Hoje eu uso outro termo, é puramente estratégia. Na quadra você falava Miguel. Agora que ele é um cara de palestras, é estratégia. E que curso que você fez? Grande parte da minha graduação foi educação física. Quando eu estava prestes a me formar, eu decidi sair. Aí fui direto para um curso muito bacana da FIA USP, cujo coordenador é o professor Michel Matar. Eu fiz uma especialização grande em gestão aplicada ao esporte, fiz fundamentos administrativos do esporte e depois comecei a fazer cursos mais específicos, a ler oratória, retórica, storytelling e tudo. Fono você vai ver que eu estou de aparelho, porque hoje uma ferramenta importante do meu trabalho é a minha voz. Então, foram investimentos, até que eu e a Marcele nos graduamos em gestão do empreendedorismo, porque a gente queria entender mais como incrementar, como implementar estratégias no nosso negócio. E mais do que isso, Ale, essa graduação foi divisor de água, porque nós também conseguimos, através desse conhecimento, desse aprendizado, embalar os conhecimentos também adquiridos no esporte para oferecer de maneira adequada às empresas. Hoje eu estou inserido muito no ambiente corporativo. Eu preciso entender como falar o corporativez, digamos assim. Não adianta eu falar lá simplesmente de toque, manchete, bloqueio, ataque. Eu preciso embalar esses conhecimentos que são preciosos, que nós adquirimos no esporte, e outros tantos, mas eu preciso embalar de uma maneira que tenha sentido para a empresa. Eu tenho que atender a empresa contratante. Hoje não me interessa mais fazer uma palestra, um treinamento, um workshop, uma imersão e ser aplaudido. Eles vão gostar, né? Querendo ou não, eu carrego um histórico de campeão olímpico, eu carrego um histórico legal de atleta, mas a gente não quer mais aplauso, a gente não quer mais tirar foto. Hoje, se eu não conseguir ajudar de fato a empresa, meu trabalho e meu histórico como atleta não tem sentido. Hoje, meu foco principal é colaborar, independente da demanda da empresa, é colaborar, é agregar valor e, se possível, gerar resultado positivo. Um monstro, né? Um monstro. O André escreveu um livro que está aqui na minha mão. Ele trouxe um para mim, mas evidentemente que eu já comprei, já postei várias vezes e ele não lembrava, porque é muita postagem marcando ele. Vai para a estante ali. Foque a ação, colecione resultados. E é muito legal, né? O prefácio do Bernardinho e o pós-fácio do Sandro Magaldi. E enfrente seus bloqueios e arquitete sua jornada de excelência. É muito legal que você vai permeando, né? Com a sua história de vida e de carreira, com tudo que você está falando agora, essa preparação para colaborar para o crescimento profissional das pessoas, né? E de empresas e tal. E o que eu queria dizer, você acabou já falando no começo, assim. Eu joguei com você 2 anos, né? E eu ia falar assim, nossa, você já percebia que você já fazia palestra naquele tempo, assim? Palestra que eu falo assim, tinha um compromisso motivacional de puxar para cima e fazer a pessoa entregar mais do que ela acha que ela não poderia. Né? Sempre entregar um pouco mais, assim. Eu lembro do nosso jogo, o nosso jogo histórico contra o Suzano, né? A semifinal da Superliga, e que o Marlon se machucou e eu entrei no jogo. Né? Um jornalista estava entrando no jogo, né? Mais ou menos isso. Treinava 2, 3 vezes por semana. Não, eu treinava todos os dias da semana. Eu não treinava de manhã, eu treinava só um período à tarde. Isso, verdade. E nos playoffs eu tirava férias. Então, naquele momento, eu tava de férias, tava treinando o tempo todo. Mas claro que não tinha o ritmo de vocês, tal. Eu não viajava, né? A Superliga viajava muito. Quando viajava, eu não podia ir porque eu tinha o trabalho na TV. Mas, de certa forma, eu agregava muito no exemplo, né? Tipo assim, o cara que tava lá, acordava às 3 da manhã e tava lá. Eu via muito isso, né? E naquele jogo, quando tem um intervalo, o Marlon se machuca e tem um intervalo a virar de 7, você vai até mim, assim. Você fala assim, você olha assim, você vai entrar e a gente vai ganhar esse jogo.
mas numa seriedade, numa paz, né? Eu falei assim, o que eu poderia falar assim? Não, eu sei, a única coisa que eu poderia falar, eu sei, claro, a gente vai ganhar. E a gente ganhou o jogo, assim, né? E foi muito importante, né? Você fez quantos pontos naquele jogo? 33? Eu fiz 33, 32 ou 33 pontos, e eu lembro que eu fiz 12 pontos de bloqueio. Acho que foi o meu maior, assim, minha maior pontuação da vida, aquele jogo, e com você jogando. Comigo jogando. E, enfim, foi um jogo do marcante. Daí, na época, né, tinha o Viva Vôlei e tal, e você ganhou o Viva Vôlei porque fez 12 pontos de bloqueio, e você me deu o Viva Vôlei no final, assim. Então, é um dos presentes que eu mais guardo, além do título do ano seguinte, né, que a gente foi vice-campeão nesse ano, né, nessa semifinal, e no outro ano a gente foi campeão da Superliga. E foi um momento espetacular, assim, né? Tipo, eu nem entrei na final, mas assim, parecia que eu tava dentro na quadra o tempo todo, né? Eu fiquei na reserva e falei assim, agora o Weber vai me colocar pra dar um saquezinho, né? Aquela coisa assim, se participasse. Não passou isso pela minha cabeça de jeito nenhum. Mas voltando, assim, né? Você fazia isso o tempo todo. Eu vejo muito isso, assim. De servir como exemplo e de mostrar que é possível. Mostrar o tempo todo que é possível. E a sua história como atleta mostra muito isso, né? Assim. Sim, acho que sim. Acredito que sim. Claro que hoje eu falo de maneira mais estratégica sobre isso, mas é o meu encantamento ali. Mas assim, aquilo naquele momento, talvez não fosse estratégico, fosse algo seu dentro de você Sim, e perceber que estava acontecendo. É onde eu quero chegar, sabe? Inclusive eu lembro de estar com o troféu extremamente realizado e feliz, não pelo troféu. E tu lembra do Braulio? O Braulio chegou até mim e falou assim, cara, se tu achar que tem sentido, ele falou pra mim, entrega pro Alê o prêmio. Eu falei, Braulio, já tá no meu radar, eu já vou fazer isso. Tu não tem dúvida disso que o troféu é do Alê. Então foi, obviamente que fui eu que fiz, mas a equipe percebeu isso. Alguns manifestaram, outros não, mas a equipe sabia que o troféu era teu. Não sei se tu sabia disso. Não sabia. O Braulio, lembro como se fosse hoje. O Braulio falou assim, André, se tem sentido pra ti, cara, dá o troféu pra Alê. Eu falei, Braulio, não tem dúvida disso. O troféu é do Alê. E aí é onde eu quero chegar, Alê, sabe? Eu não tinha essa percepção à época. O que eu sei de maneira muito clara é que eu me realizava fazendo isso. Eu lembro que meu primeiro técnico, eu nem sabia jogar vôlei, quando eu entrei no clube lá na Sociedade Ginástica, um dia ele me falou assim, percebendo minha falta de habilidade, parecia um João Bobo atrás da bola, ele falou assim pra mim, André, tem que ter tesão pela bola, né? Eu tinha 13, 14 anos, eu olhei pra bola e falei, meu Deus, como é que eu sinto tesão pela bola? Achando que realmente que ele tava me falando pra ter uma relação física com a bola. E aí depois, com o tempo, eu descobri que eu tinha que ter tesão, que eu tinha que aproveitar o caminho, o treino, independente se ele tinha sido bom ou não, sabe? Então, por que eu tô contando a história? Eu tinha muita paixão, muito tesão. Eu me realizava muito também com a realização da minha equipe ou das pessoas que estavam no meu entorno, cara. Então, eu não fiz não te entreguei o troféu para te deixar feliz só. Eu fiquei muito feliz fazendo aquilo. Assim, foi muito mais impactante para mim, foi muito mais gostoso, muito mais prazeroso ter te dado o troféu do que eu ter ficado com ele. Para mim é inesquecível, tá? Então, tem tudo a ver com o que eu faço hoje, sabe? Eu não trabalho, obviamente que a parte financeira é muito importante, como qualquer profissional ou empresa, mas não é o core do meu trabalho. O core do meu trabalho hoje é também entender que eu posso compartilhar com as outras pessoas, talvez até oferecer um novo observar sobre o que é alta performance, excelência, sobre o que é uma medalha de ouro, que todo mundo acha que a medalha de ouro é a maior conquista do mundo, realmente é a minha medalha mais importante, mas ela é o símbolo simplesmente de um processo de construção. A construção é maravilhosa, sabe? A construção pode ser maravilhosa, e eu tenho muito prazer em fazer isso. Quando que você foi convocado a primeira vez para a seleção adulta? Adulta, 1998. E de 98 até 2004 você foi cortado quantas vezes, você sabe de cabeça? De 98 a 2000. De 98 a 2000, uma vez, em função de lesão. Aí chegou o Bernardinho em 2001. 2001 nós fomos campeões da Liga Mundial. Fui cortado ao final do ano de 2001 a primeira vez. 2002 foi a grande história, aquela grande história. Semanas antes do Mundial fui cortado novamente.
2003 voltei à seleção como melhor bloqueador da Superliga, melhor jogador da Superliga e segundo maior pontuador da Superliga. Foi o melhor ano, foi o ano dessa história. Como meio ser o segundo maior pontuador é um negócio espetacular. Foi muito legal. E aí voltei à seleção em 2013 achando, poxa, construir uma coisa legal para voltar para a seleção e agora vai. E aí fiquei 2 semanas na seleção e fui cortado novamente. Eu perguntei isso, né? Porque a gente vai entrar nessa história que eu acho que é fantástica. Em 2002, a gente jogava junto. O Brasil foi campeão mundial no domingo e tal. Na segunda-feira eu cheguei no treino e fui te dar parabéns. Falei assim, cara, parabéns, cara. Eu considero você campeão mundial. Você ficou putaço. Eu não sou. Até eu me considerava campeão mundial, tipo assim. Me considerava, assim, porque eu até campeão olímpico, de certa forma, eu me considerava, assim. Tipo, não que eu tenha feito parte daquele momento, mas eu fazia parte da história do vôlei, assim, né? Tipo, pô, você tinha que jogar contra um cara ruim pra você dar uma melhorada. Era eu. Era mais ou menos que passava na minha cabeça. De certa forma, fazia parte. E você ficou meio indignado, assim. Você pensa a mesma coisa hoje, assim? Você não se considera... Você foi cortado semanas antes do início do Campeonato Mundial. Você não se considera campeão mundial de 2002, aquele Mundial na Argentina? Você acha que você não fez parte daquele grupo de alguma forma? Ou você mudou isso na sua cabeça? Não mudei. Talvez se você me perguntar qual é a maneira de pensar mais adequada, talvez eu te responda sim, faço parte da conquista. Mas eu não consigo perceber assim, eu não fui campeão mundial em 2002. Eu lembro muito bem de ter sido cortado, voltei para que eu tive um período para acompanhar o Mundial, eu acompanhei até de São Paulo, eu tinha uma namorada em São Paulo, e aí a gente assistiu o Mundial junto com amigos, inclusive, e os meus amigos torcendo contra a seleção, assistindo, porque o André tinha sido cortado, e eu lembro também de ficar indignado, não torçam contra, eu não tô torcendo contra, eu queria estar lá, eu fui cortado, eu tava puto da cara que eu tinha sido cortado, mas eu não admitia que as pessoas no meu entorno torcessem contra. Não, eu não tô torcendo contra, eu quero que eles vençam, porque ano que vem eu quero voltar. Mas eu não estava em momento algum torcendo contra. E quando você me perguntou, eu te confesso que eu não lembro, mas hoje eu volto a falar, eu não fui campeão mundial em 2002. Eu te responderia a mesma coisa, talvez não ficasse tão puto. Mas estava muito efervescente. Muito. Eu acho que talvez isso é muito importante saber ler, porque agora, sob um ponto de vista, sobre uma perspectiva histórica, eu mudo alguns termos, algumas palavras. Eu senti muita raiva quando fui cortado. Muita raiva. De todo mundo. Daquela comissão técnica estava me cortando, porque foi um coletivo que me cortou. Estava na frente deles, eu fui fuzilado. Lembro de começar a chorar. Senti muita raiva do Bernardo mesmo. Cara, meu primeiro pensamento foi, vou tirar meu tênis 46 e vou dar na careca dele, cara. Certeza. Mas eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse poderia interromper meu sonho de voltar à seleção brasileira, porque meu sonho continuava. Então eu senti muita raiva de todo mundo. Eu tive um problema médico antes, eu senti uma raiva do médico, mas eu senti muita raiva de mim também. Falei, cara, como é que eu não fiquei? Por que que eu não fui melhor? Por que eu não me dediquei mais? Hoje eu percebo que, de alguma maneira, na época eu não percebi isso, eu transformei essa raiva, que nunca faz bem, em indignação. Que é uma palavra que tu usou. Indignação é você... Sim, você não está conformado com a situação, mas você quer sair dali. Então essa indignação, à época que eu falei para você, eu não fui campeão mundial. Essa indignação fez com que eu treinasse mais, porque de fato eu treinei. Porque o feedback que eu recebia, eu falei, você precisa melhorar o bloqueio e você precisa entender que, mesmo não sendo capitão da seleção, você tem um papel de liderança e você não está exercendo. Então, o que eu fiz quando eu voltei para o Unisul é treinar bloqueio igual maluco. Treinava bloqueio, assistia vídeos dos melhores bloqueadores, assistia os meus vídeos para saber o que eu estava fazendo bem, fazendo mal. O Weber me ajudou demais, o Javier Weber, o técnico argentino. Mas também fui entender, cara, o que o Bernardinho tá falando para mim? Que eu preciso ser líder. Eu nunca tinha enxergado essa incumbência para mim. Líder, eu? E eu fui me debruçar sobre este tema, o que é liderança de fato. E a primeira coisa, mas eu falei com muitos líderes que serviram de referência para mim, e de fato fui estudar sobre o tema. A primeira coisa que me chamou muito a atenção é assim, quando eu encontrei, não lembro onde, mas recordo da frase assim, liderança é um exercício contínuo de servir.
servir a sua equipe, servir um propósito. E aí, quando eu olhei a minha conduta, a minha postura na seleção antes do corte, eu falei, eu não estava servindo a minha equipe. Eu estava servindo ao meu objetivo somente. Eu queria ser titular da equipe. Eu queria fazer parte da seleção brasileira. Eu não estava servindo a seleção brasileira. Então, quando eu voltei em 2013, eu mudei meu foco. Tirei do meu umbigo e expandi para o bem da seleção brasileira. E fez muita diferença ali, porque eu, no primeiro momento, fui reserva novamente. Mas eu era o melhor reserva que eu poderia ser. E depois eu comecei a ser titular. Eu era o melhor titular que eu poderia ser. Então, a minha conduta a partir daquele momento era o bem da seleção brasileira é a minha prioridade absoluta. Depois, o Bernardo vai quebrar a cabeça para descobrir quem são os 12 atletas. Mas eu vou fazer o meu melhor para a seleção brasileira. E eu fazendo o meu melhor, eu fui titular em 2004, depois fui titular em 2006, e aí sim me tornei, 4 anos depois, campeão mundial. E perceba como é o destino, né? Entre aspas, eu marquei o último ponto. Ah, de 2006. É verdade. Do campeonato cheque, né? mundial em 2006. Na Polônia. Os outros 11 atletas Japão, né? foram bicampeões mundiais. Eu estava me consagrando pela primeira vez campeão mundial. Cara, maravilhoso. Mudou a minha carreira esportiva, mudou minha vida aquele episódio. É final contra a Polônia no Japão, 2006. Isso, né? Exatamente. Que nós atropelamos. Durou 1 hora o jogo. Eu quero falar muito da seleção de 2006, porque pra mim é a melhor seleção da história do voleibol. O Bernardinho fala no livro dele, né? Chegou um momento que não tinha como mais te cortar de tanto que você estava treinando, de tanto que você estava entregando. Esse negócio da raiva me lembrou muito a história do Henrique, né? O Henrique era o seu competidor, né? Ali pela posição, né? Tipo, você era cortado e ficava ele. O Henrique Randolph, né? É isso? Randon, Henrique Randon. Randon é o sobrenome dele. Randon, o Henrique deu umas entrevistas que eu fiz na vida, das mais emocionantes que eu já fiz. Já falei isso algumas vezes quando eu vou em podcast, as pessoas perguntam. Eu sempre falo dessa entrevista. Só que não foi ao ar. Eu fazia um quadro no Sport TV chamado Sem Bloqueio, que inclusive você caiu da cadeira, né? Lembro muito bem. Só vou fazer uma pausa. A gente tinha uma cadeira nesse quadro que era uma cadeira dobrável. Isso. E a gente importou essa cadeira da Dinamarca, sei lá, de um país eslavo, assim. E eu era o único que sabia montar a cadeira. Era uma cadeira que você vinha era uma pastinha, você chegava assim, montava ela e ficava, daí a gente montava uma salinha no meio da quadra. E nesse dia que a gente foi entrevistar o André, lá em Campinas, pro Sem Bloqueio, quem montou foi o produtor. Aí o André, no meio da entrevista. No meio da entrevista, 100 quilos, 2 metros de altura, caindo no chão. Eu falei assim, meu Deus, esse cara machucou, meu Deus. Não, aqui é uma informação importante. Nem sempre o produto importado é o melhor. Mas o problema foi do produto. A pastinha era muito legal, cara. Porque o comercial, a propaganda da cadeira, era uma mulher chegando num ponto de ônibus, assim, ó, chegando com a pastinha, assim, o ônibus ia demorar, ela olhava assim, montava e sentava ali, lia um livro. Era bem legal. Mas enfim, falando do Henrique que sentou na mesma cadeira. Não foi ao ar porque a gente gravava vários, né, e começavam os playoffs e a gente ia eliminando. Então se o time não passasse adiante na competição, aquele material seria perdido. E foi perdido essa. E o Henrique me contou que na Olimpíada de 2004 ele não assistiu nenhum jogo. Ele não conseguia assistir. Tamanha indignação, raiva, enfim, pelo corte. E no dia da final, sei lá, ele foi no cinema, ele saiu andar de carro e tal. E tava andando de carro e começou a escutar fogos. Lá em Belo Horizonte, que ele morava. Ele falou assim, os caras ganharam. Aí o pai do Henrique ligou pra ele. Aos prantos também, chorando. Cara, eles ganharam. E estão com sua camisa no pódio. E ele conta aquilo ali, que era cara, assim, colocando toda a alma pra fora. E ele fala assim, eu não fui, mas eu me sinto campeão olímpico. E é bonita a história, né? Tipo, de como ele transformou a raiva né, na indignação e tal, tudo que você sentiu. A história do Henrique é incrível. O Henrique foi um atleta fenomenal. Na verdade, o Henrique servia de exemplo, de referência. Era um dos caras que mais treinava, um dos caras, assim, com uma força incrível. Então era referência, um cara que ficava me empurrando, eu empurrava ele. Durante muito tempo eu, Rodrigão e Henrique, a gente competiu pela vaga de titular e ali entre os 12, né? O Gustavo sempre teve mais um perfil de titular, assim, quase que absoluto. Mas a gente ia trocando, a gente entendia que tinha isso. Claro que para o atleta cortado sempre era muito ruim.
mas eu falo com muita tranquilidade e convicção. O Henrique é campeão olímpico. Eu não tenho dúvida disso. O Henrique é campeão olímpico. Eu lembro de quando nós chegamos no aeroporto em Paris e nós embarcamos para Atenas e o portão que o Henrique embarcou era do lado do embarque para Atenas, ele embarcou para o Brasil, foi uma das cenas mais tristes do mundo, cara. Não deveria ser assim. Nossa. Né? Como assim a gente não pode levar um 13º jogador? Até porque não é que o 13º é pior do que os outros 12. Não, a nossa equipe tinha essa característica, né? Tínhamos 13 titulares, absolutamente. O Henrique é campeão olímpico, sem dúvida nenhuma. Não, é impressionante. E que tristeza, né? Assim, tá do lado, os caras indo pra Olimpíada e você voltando pro Brasil. Em 2004, onde você sentiu assim, nossa, a gente tem condições mesmo de ganhar? Porque até então, aquele momento, a gente tinha sido campeão mundial em 2002. Gente, ó, você viu como me coloca como campeão mundial? Ótimo. Né, assim, o Brasil tinha sido campeão mundial em 2002, mas tinha feito uma Liga Mundial, né, os jogadores machucando, porque o Giovanni era titular da Liga Mundial, aconteceu de 2004 lá na Itália, né? Ele se machuca, daí entra o Dante. Era um time que se mexia muito, assim. Você sentia isso desde o começo, assim? Começou a Olimpíada, assim. Esse time pode ser campeão olímpico. A gente tem tudo para ganhar? Sim, sim. Nós ganhamos Liga Mundial em 2001, a equipe foi campeã mundial em 2002, não venceu a Liga Mundial em 2002, depois 2003 perdeu a semifinal do Pan-Americano em Santo Domingo, ganhou a Liga Mundial, 2004 ganhamos a Liga Mundial em Roma e chegamos na Olimpíada, sim, sabendo que as chances do título eram enormes, mas não era uma convicção absoluta, até porque nós não pensávamos assim o tempo inteiro, olha, seremos campeões mundiais, olímpicos, mas nós pensávamos o tempo inteiro, não há uma equipe que se preparou melhor do que a gente. Essa era a nossa convicção. Nenhuma equipe treinou mais e melhor do que nós. Nenhuma equipe tem os recursos que nós temos. Essa era a convicção. A consequência desta percepção e de fato da preparação nos levou ao título olímpico, mas eu acho que assim, entre a percepção e a convicção de que seríamos campeões olímpicos e a percepção e a convicção da preparação, nós olhávamos e declarávamos que a preparação e a nossa condição era a melhor de todas, entre todas as equipes. Você faz parte da geração que saiu da área de conforto, né? Da zona de conforto, que é o Bernardinho falou muito, né, no processo da Era Bernardo, assim. Você sentiu isso mesmo, assim? Nossa, eu tô fora da zona de conforto? Sem dúvida nenhuma, Lê. Porque para você sair da zona de conforto, você precisa saber que você está nela. E talvez seja um dos passos mais difíceis. Sabe que eu não sou um especialista em neurociência, nem em neuroaprendizagem, mas sou um entusiasta da área. Sabe que a própria neuroaprendizagem fala sobre isso. Ela fala que o primeiro estágio de qualquer aprendizado é um estágio chamado de incompetência inconsciente. Você não sabe aquilo que você não sabe. Então, o primeiro passo é você tomar conhecimento daquilo que você não sabe. E nós não sabíamos que existia um nível maior de treinamento ou de qualidade ou de competência para jogar vôlei. E o Bernardo nos mostrou isso. Então você sai de uma zona de conforto que você não sabe aquilo que você não sabe e é confortável, é quentinho, porque você está ali, né? Essa é a famosa zona de conforto e você toma conhecimento de que tem um outro nível a ser alcançado e que você não tem aquele nível e que você precisa enfrentar o processo de aprendizagem. Inclusive esse segundo estágio é chamado de incompetência consciente. Esse segundo estágio, você se dá conta de que você não sabe algo. Esse estágio é de incerteza, de medo, de ansiedade, de muito desconforto. E aí tem um detalhe muito importante ali, porque tem uma encruzilhada aí. Muita gente resolve voltar para o estágio mais confortável, para o primeiro estágio, porque ele é mais quentinho. Eu vou voltar para lá. Né? Agora, nós ali, a gente resolveu juntos encarar esse processo. E por vezes foi muito doloroso, inclusive fisicamente. Porque no primeiro momento, para a gente construir aquela cultura que tínhamos,
a gente precisou treinar muito, repetir muito. Então treinava 6 horas por dia, treinava em aeroporto. Aí tem todas aquelas histórias dessa geração. Deixa eu te perguntar, assim, qual que é a história mais dolorida fisicamente, assim? A mais famosa é que vocês treinaram no estacionamento, né? Do aeroporto, do hotel, enfim. Mas tem alguma outra que te machuque mais de lembrar? Foi desconfortável, não só fisicamente, mas eu acho que todo o processo inicial, assim, sabe, ali, porque cada ano a gente acordava mais cedo para treinar, cada ano treinava mais nos primeiros anos. Então, cada vez que a gente vencia um título, se treinava mais cedo, quase que mostrando assim, tá, conquistas passadas não garantem resultados futuros, e é basicamente isso, é assim que funciona. Então, cada ano a gente treinava mais. Eu lembro de viagens muito desconfortáveis, por exemplo, para o Japão, que a gente saía do Brasil, aí chegava em Frankfurt ou em Paris, e aí nossa conexão levava 12 horas, assim, pô, chegava de manhã nessa cidade, nesse aeroporto, esperava 12 horas para pegar um outro avião para o Japão, por exemplo, mais 12 horas de voo. E aí esse tempo a gente dava um jeito, o Bernardo e a comissão técnica davam um jeito de a gente treinar no aeroporto com bola, ia para uma academia, voltava. Aí viajávamos mais 12 horas para o Japão, chegava no aeroporto, todo aquele processo para entrar num outro país, horas do aeroporto, geralmente no Japão chegava em Narita, horas do aeroporto em Tóquio para o hotel, assim, 2 horas, aí chegava no hotel, a gente desembarcava, fazia o check-in, reunia no hall do hotel, falava assim, ó, subam, troquem de roupa que a gente vai treinar. Então, eu lembro de muito desconforto em todos os sentidos, não só físico, tá? Porque a gente chegava torto, né? Chegava torto, torcicolo, dor na lombar. E nessa época vocês não viajavam de executivo, né? Só depois da Olimpíada começou isso, exatamente. Né? Mas o desconforto maior eu acho que era mental, sabe? Era mental, era assim, poxa, pra que isso, cara? Pra que isso? Mas agora, de novo, sobre uma perspectiva histórica e mais confortável, a gente sabe que aquilo não era só um meio para adquirir ou aprimorar competências técnicas, táticas, físicas. Era, sobretudo, uma maneira de a gente construir uma cultura. Depois que a cultura foi implantada de treino a todo momento, ou qualquer treino é uma oportunidade de melhorar, aí a gente não precisava mais fazer isso, porque a cultura já estava implantada. Então, mas até a gente realmente identificar que aquela era a cultura que era necessária para vencer, a gente treinou em muito aeroporto, a gente treinou muito, a gente fez muita viagem longa e foi direto para o treino. Mas até isso acontecer, depois que isso aconteceu, se tornou assim, uma coisa mais aceitável, era o nosso modus operandi, na verdade. Então deixa eu pular um pouquinho para frente, né? Eu tenho informação, e algumas pessoas já têm informação, que o Bernardinho vai voltar para a seleção brasileira para a disputa de Paris 2024. Mas você estava inserido na seleção agora, né? Nesses últimos 3 meses, né? Pro pré-olímpico, que a seleção conseguiu a vaga no Rio de Janeiro, tal, e foi um sufoco, tal, junto com o Renan, tal. Você acha que essa cultura se perdeu um pouco da seleção? Que foi inserida lá atrás, assim, mudou muito a mentalidade dos jogadores e comissão técnica que estavam hoje, assim, dessa questão, assim, de a gente precisa trabalhar muito para ter resultado depois, isso foi perdido, isso não está mais na seleção brasileira? É uma pergunta excepcional, Ale. Talvez a resposta não seja tão simples, talvez seja complexa, porque nós temos o Bernardo vai até 2016, depois de maneira muito corajosa o Renan assume a seleção brasileira e não é fácil substituir o Bernardo depois de tantos títulos. E no momento que ele estava, né? Porque ele não estava exercendo a função de técnico já há algum tempo, né? Ele teve que se readequar. Né? Exatamente. Então ele encontrou não só um time novo, não só uma geração nova, mas jogadores novos, inclusive com a chegada de alguns que não tinham vivência e experiência na seleção. E é importante que se diga que você vai adquirir vivência, experiência, repertório para jogar na seleção só estando na seleção. E aí, né, para adquirir isso tudo, vai jogar muito, vai vencer muito, esperamos, mas vai perder muito. Vai ter muito erro, vai ter muita frustração. Mas é assim que se adquire experiência. Então foi um desafio gigante para o Renan, que junto da comissão técnica também precisou construir uma outra cultura, porque era uma outra direção, eram outros profissionais,
com outras abordagens e outros atletas. E aí uma cultura não é uma coisa que simplesmente se tem, ela acontece. Na verdade, a cultura de um time, de uma organização, é composta por valores e comportamentos que precisam se repetir todos os dias. Isso é cultura na prática. Então, é uma construção. Essa construção, ela não foi igual à construção do Bernardo, mas não porque era o Renan, porque era uma outra equipe, com uma outra comissão técnica, com outros jogadores. Então, se construiu uma outra cultura. E não necessariamente, isso é importante, eu posso dizer que a cultura, o método, a filosofia do Bernardo é o único que funciona. Tanto é que a trajetória do Renan como técnico da seleção brasileira é vitoriosa. Talvez seja injusto compararmos com a trajetória do Bernardo, porque realmente a trajetória do Bernardo, a nossa geração, junto da geração que foi até 2016, é a exceção das exceções, nós sabemos disso. Não é comum nem normal acontecer. Nós vencemos tudo praticamente de 2001 a 2008. Isso não é o normal a nível internacional. Mas a trajetória do Renan é muito vitoriosa na seleção brasileira. Não posso te dizer assim, Ale, que se perdeu essa cultura, porque são outros jogadores com outras vivências, jogadores muito jovens. O que funcionava para mim no início da minha carreira, que era repete, 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 e não questiona o que você está fazendo, só repete, como se eu fosse simplesmente uma peça de uma engrenagem, não funciona mais. Eu era um excelente cumpridor de ordens, cara. Pô, eu lembro do meu primeiro técnico, André, vai pra parede, você não serve aqui, tá prejudicando, vai pra parede, eu quero 500 toques, 500 manchetes. Fui puto da cara, com muita raiva, e fiquei lá fazendo 500 toques, 500 manchetes. Tem sentido isso hoje? Não tem sentido. Nós não queremos mais, nem eu mais. E essa geração vem com essa característica também, não quer só repetir, não quer só seguir um comando, ela quer saber por que recebeu esse comando. E é muito importante, porque é uma nova geração que tem muito claro o propósito. Agora perceba ali, é uma coisa que me deixa muito indignado, de uma certa maneira, sabe? Porque eu vejo muito técnico, até muito líder em qualquer outra área de atuação, falando assim, essa nova geração é superficial, essa nova geração não se engaja, essa nova geração é imediatista, essa nova geração não quer nada com nada, não dá para exigir. Isso é um rótulo desnecessário e pouco inteligente, na minha percepção. A única coisa que a gente pode falar, sim, sem pensar sobre essa nova geração, é que é uma nova geração. Porque qualquer rótulo que eu atrele essa nova geração, eu estou sentenciando essa nova geração. Porque ao mesmo tempo que essa nova geração, esses novos atletas, e não estou falando só de atletas de esporte, estou falando de atletas de outras áreas também, atletas corporativos, por exemplo. Ao mesmo tempo que essa geração, esses novos profissionais carecem ou têm características novas, nós também temos que olhar para os professores, para os líderes, para os técnicos e treinadores, especificamente do esporte, e questionar, peraí, é uma nova geração e vocês não vão se capacitar para treinar, educar e orientar essa nova geração? Peraí, onde está o erro? O erro é dessa nova geração que tem novas características, até porque são nativos digitais, ou dos técnicos que acham que velhas fórmulas que funcionaram no passado vão funcionar agora. Então, a gente precisa questionar isso, porque senão a gente vai só falar da nova geração, dessa geração que é nova, que não quer nada, e a gente está rotulando e até sentenciando, mas não está olhando para o próprio umbigo. Eu falei, cara, será que eu tenho competência, ou eu adquiri conhecimento, ou habilidade, para também saber compartilhar ou construir um ambiente, isso é muito importante, construir um ambiente para que esses novos jogadores se engajem, para que esses novos jogadores, esses novos atletas entendam a importância do treino, porque é muito fácil falar assim, a gente não pode exigir, não pode cobrar, é a geração mimimi. Cara, abomino essa expressão. Não é uma geração mimimi, é uma nova geração. Se essa nova geração não está se engajando, ou se um colaborador, um atleta não está se engajando, a primeira coisa que eu faço é entender, será que eu estou construindo um ambiente para que o engajamento aconteça?
Porque senão é muito fácil, né, Ale? Assim, ó, é culpa dele, é culpa dele, é culpa dele. Eu nunca vou olhar pro espelho, eu só vou olhar pela janela, entende? Então, isso me tira um pouco do eixo, porque canso de ver isso, não só no esporte, de líder falando que a culpa é dessa nova geração. Né? A causa do... Exatamente. Poxa, ok, tem características diferentes, algumas talvez não sejam tão positivas, mas espera aí, será que eu estou me capacitando de novo para construir um ambiente para o engajamento acontecer, para que esses atletas sejam exigidos? Porque se fala muito de cobrança. Espera aí, cobrança é uma coisa. Será que eu construo um ambiente com um nível de exigência que o atleta vai entender que ele precisa treinar todos os dias repetidamente com excelência? Porque não vale só a repetição. Repetição é a matriarca da aprendizagem, mas repetição, se eu repito o erro, estou treinando errado. Eu preciso treinar com qualidade. Nós temos essa capacidade, nós temos treinadores capazes de construir um ambiente para acontecer isso? Ou vai repetir, repetir? Sempre vai ser a repetição? Sempre vai ser a cobrança? Sempre vou apontar, o atleta jogou mal, é culpa dele. Ou eu, como líder, como treinador, como técnico, como professor, como educador, preciso olhar para mim, peraí, eu sou o professor, eu sou o mentor, eu sou o treinador. Será que eu estou, de novo, construindo um ambiente para essa aprendizagem, para esse desempenho acontecer? Então, é um questionamento que a gente precisa começar a fazer, porque senão a gente vai continuar sempre falando que a nova geração não se engaja e não conquista e não tem resultados positivos. Baita corte, hein, Rafa? Baita corte. Você cuida da sua família, cuida da sua empresa, né? Você é um cara que tá pensando no macro, né? Você precisa conhecer o Rodrigo Verri, o nosso parceiro aqui. Sério? Então, um monstro. Presta vamos atenção pensar nesse recado. Maravilha. Rodrigo Verri, por favor, chegue mais no Ataque e Defesa. Fala, Lê, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Hoje nós vamos falar, Lê, de algo que me questionam muito. A diferença, né, de um seguro feito sob medida e o seguro do banco. O padrão que a gente está acostumado, não é mesmo? Uma grande diferença em relação a fazer um seguro num grande banco e numa seguradora sob medida é que no grande banco, a atualização do valor que você paga é feita de forma anual, de acordo com a sua idade e saúde. Já no seguro sob medida, nós avaliamos as suas necessidades, protegemos aquilo que realmente importa para você e cuidamos do teu futuro. E também, no seguro sob medida, não há uma atualização do valor que você paga pela tua idade e nem pela tua saúde, apenas uma correção pela inflação anual. Entre nesse QR Code para que eu possa lhe ajudar, de uma forma personalizada, a cuidar do teu hoje, do amanhã e do seu futuro. Valeu, Ale. Brigadão, abraço. Rodrigo Verri diz que foi jogador de futebol, a gente não tem provas concretas, eu sempre digo isso. Ele mandou um vídeo pra gente de um cara magro, de, sei lá, 70 quilos, cabeludo, tipo Chitãozinho Chororó, e fala que é ele, que tem muito mais peso hoje em dia e nenhum cabelo na cabeça. Enfim, a gente tá começando a desconfiar que é inteligência artificial, mas vamos... a gente precisa fazer isso. Mas obrigado, velho, você é um querido. André, seleção de 2006, campeã mundial, foi a melhor seleção de todos os tempos? Porque vocês perderam algum set naquele mundial? Nós perdemos um jogo. Perderam um jogo? Nós perdemos contra a França. Eu lembro muito bem, Ale, porque eu comecei aquela competição na reserva. Sério? Campeão Sim. olímpico chegou... Não lembrava 2006. disso. Era Rodrigão e Gustavo, então. Fomos campeões olímpicos em 2004, eu fui titular na Olimpíada. 2005, eu fui reserva o ano inteiro. 2006, joguei toda a Liga Mundial como titular. Na final, sucumbi ao cansaço e de fato não joguei bem. E aí o Rodrigão entrou e aí nós fomos campeões da Liga Mundial e foi espetacular. E aí fomos para o Campeonato Mundial no Japão. E eu comecei no banco de reservas. Então eu acompanhei tudo muito, assim, com muita clareza. Aí chegamos no jogo contra a França, que tinha uma excelente equipe, sabendo jogar o jogo. E aí estávamos perdendo de 2-1 e aí no quarto set eu entrei. Fiz alguns bons lances e acabei continuando até o último jogo. Mas perdemos da França. Ah, eu não lembrava disso. Ó. Perdemos da França. Mas perdemos mais alguns sets. Eu acho que perdemos da República Tcheca. Mas a excelência daquele Mundial foi impressionante, principalmente na fase final, assim, né? Acho que a seleção atropelou, assim. A semifinal, se eu não me engano, foi 3-1 contra a Sérvia. E a final aí foi um atropelo. 3-0. E aí eu tenho uma história legal para te contar. Porque nós vencemos da
Polônia, que a Polônia tinha a melhor campanha, Sim. chegou com a melhor campanha. Atropelamos a Polônia, atropelamos, foi sim, durou 1h e 10 o jogo, eu acho. Eu tinha feito um acordo com o presidente do meu time na Itália, eu jogava em Trento, que eu não iria para o Brasil, mesmo ganhando, voltaria para o Brasil para comemorar, porque já tinha uma festa programada caso a gente vencesse. Eu fiz um acordo com ele, eu não vou para o Brasil, eu vou direto para Trento, para a gente fazer uma ação lá. Então, os jogadores voltavam, 10 jogadores voltaram para o Brasil, e eu e o André Nascimento fomos de Tóquio até Trento, direto. Chegamos em Trento, eu lembro que a gente foi até Paris de avião, depois eu não consegui um voo para ir para Trento, eu fui de trem para Trento. Fui o primeiro a chegar lá, o André Nascimento ainda fez um desvio e chegou depois. Mas eu lembro de a gente chegar, chegamos num dia, no outro dia fizemos uma coletiva de imprensa, porque estava toda a mídia da região envolvida, fizeram um evento pra gente, estávamos eu, o André Nascimento, porque o André Nascimento jogava no mesmo time que eu em Trento, e o capitão da seleção polonesa. Que era? O Winiarski, o técnico da Alemanha agora. Ele era titular do nosso time. E ele havia jogado a final do Mundial contra nós. Nós chegamos lá, coletivo de imprensa, nós três na mesa, assim, lotado de gente. E a pergunta foi para ele. Winiarski, por favor, primeira pergunta vai para você e tal. Eu quero saber de você, em italiano, obviamente, o cara perguntou. O que você pode nos falar sobre essa seleção brasileira? Porque, Ale, parênteses, neste dia saiu uma reportagem enorme naquele jornal Gazeta do Esporte, que é um jornal enorme, cor-de-rosa. E aí saiu uma reportagem assim, I 12 pazzi, falando da gente, os 12 loucos. I 12 pazzi venceram de novo. Os 12 loucos venceram de novo. E aí perguntaram para ele, o que você pode falar dessa seleção que venceu de novo? Aí ele falou assim, eles não são seres humanos. Loro sono dei alieni. Alienígenas. Eles são alienígenas. Foi engraçado demais aquilo. Todo mundo começou a rir, né, cara? Porque foi engraçado. Ele falava assim, não dá. Eles ganharam o jogo em 1h10. Eles nos atropelaram. Eu não sei o que eles fazem. Eu não sei o que falar sobre eles. Eles são alienígenas. E foi muito engraçado. Não, e naquele momento parecia uma seleção imbatível, né, cara? Assim, naquele momento foi, naquela competição realmente foi. Assim. E olha aos trancos e barrancos, assim, porque não foi fácil. Tu falou que o pré-olímpico agora, né, no Rio, foi um sufoco, mas se a gente revisitar no nosso íntimo, no travesseiro aqui, sempre nós vencíamos no sufoco. Nunca foi fácil, a não ser essa final. A final, então, né? Exatamente. A questão, Ale, é que nós treinávamos para enfrentar o sufoco. Então, pela televisão, quem estava no sofá assistindo, parecia assim, não, vai vencer. Não, vai vencer. Parecia tranquilo, mas nós sempre vencíamos no sufoco, só que nós nos preparávamos para o sufoco. Aliás, o nosso treino era mais sufoco do que o próprio jogo, né? O Bernardo imprimia esse ritmo e depois nós mesmos treinávamos nesse ritmo, né? Quem assistia nosso treino era um palavrão, era palavrão para lá e para cá. Tinha muita briga? Um xingando o outro, brigando, mas era a nossa cultura, a relação de confiança que nós construímos entre nós permitia que o Serginho me mandasse para aquele lugar várias vezes durante o treino e me cobrasse, me desse tapa no peito, e a recíproca era verdadeira, e depois a gente ia jantar juntos, de boa, abraçados ainda. Mas nós construímos essa cultura. Não estou dizendo aqui que a gente precisa se bater, se xingar. Nós construímos essa cultura que permitia esse tipo de coisa. E aí o nosso treino se tornava, era uma loucura o nosso treino. Nosso treino era muito mais intenso do que o jogo nos demandava. Você jogava truco nessa seleção? Eu não sei jogar truco até hoje. A seleção jogava truco, todo mundo jogava, né? Truco e se xingavam, meu Deus, é um absurdo, lá no fundo do ônibus. Eu, na verdade, gostei sempre muito de ler, era uma maneira de me concentrar pro jogo. Então, eu botava meu fone de ouvido,
sem música, fingindo que eu estava escutando música, mas na verdade eu ficava lendo. Aliás, a leitura sempre me acompanhou até antes dos jogos. Eu estava no vestiário, era um recurso para eu me concentrar. Eu lembro muito do Gustavo. Abraços importantes. O Rafa me mandou mensagem. Você pode entrar no ar aí, Rafa. Você participa aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é para agora? É para agora. Nossa produção recebeu uma mensagem do José Salib Neto. Um grande abraço para esse irmão craquíssimo. Que bom que ele está no nosso estúdio hoje. O Salib grava aqui, né? O podcast. É podcast, Rafa? É o podcast dele aqui. Você já fala já. E o Sandro Magaldi mandou: um grande amigo, mande meu abraço. O Marco Antônio também, abraços importantes aí que chegaram para você. Você é muito querido, né, André? Muito querido, eu conheço todo mundo, não sei se a minha mulher me percebe assim, não sei. Para. Mas a Marcela olha, é uma querida também. Não, Sandro Magaldi e José Salib Neto, eu falo sempre isso, eu os escolhi como mentores, eles nem sabiam disso. Hoje são amigos queridos, são minha referência, não só no que diz respeito à área deles, que é a gestão corporativa, é um ambiente organizacional, mas eles são referência porque são profissionais que realizaram muito, são estudiosos e continuam estudando o tempo inteiro. Então isso me inspira, são referências para mim. Eu falei do truco, mas não tinha um negócio que o Gustavão gritava no meio do jogo? Apaiô, ele fazia uma comemoração que vinha do truco, não tinha isso? O Gustavo era bem... Tô tentando ligar pra ele, vamos ver se vai então... lembrar. Ele não atende nunca. Ele tinha um grito dos 300. Ahu! Ahu! Ele fazia o grito dos 300. Era muito divertido. Mas eu não participava do truco, não, porque muitas vezes eles começavam a xingar as mães. A gente até brincava que para jogar truco com eles tinha que ter duas mães. Uma mãe oficial e outra para ser xingada. Então eu não participava. Aliás, não sei jogar truco até hoje. A minha mulher é especialista, mas eu não sei jogar truco até hoje. Ela joga truco? Ela é craque no truco. Nunca aprendi. André, você é filho de uma família que tem duas irmãs, é isso? São em três? Sim, somos 3 filhos, eu sou o caçula. Minhas irmãs são professoras desde os 16, 17 anos. Gustavo. Aqui é o Alexandre Oliveira, estou com um amigo seu que dá um oi pra ele. Fala, Gauchone, tudo bem, cara? É o André Heller aqui, vulgo Ganso. Eu tava te ligando de vídeo a gente tá gravando um podcast aqui, então, gravando ao vivo, né? Tô vendo o teu podcast, tá show de bola. Eu tô esperando você vir a São Paulo pra participar. Opa, se eu for. Cara, a gente tava lembrando aqui que na seleção vocês jogavam um truco, não jogavam? É a doença. E o que vocês gritavam no meio do jogo? Não tinha uma frase motivacional que vinha do truco que vocês usavam no meio do jogo? No meio do jogo? APO, não tinha negócio? Não, tinha um meio pau, né? A gente gritava quando o cara trucava. Que é o 6, né? É o 6, né? É o 6, Esse aí eu quebrava a mesa, jogava a comida pra cima. E o Ganso jogava bem truco? Eu não jogava. Viu? Não tô mentindo. Mas eu falei isso, que eu só assistia, mas que eu não gostava de jogar, até porque vocês ficavam xingando as mães. É verdade. Metade do time não jogava por causa disso, Ale. Porque tinha os apelidos das mães, aí tinha... ainda tinha essa, é verdade. Cada não, tinha um apelido. Mas não dá pra falar os apelidos das mães aqui, hein, Gaúcho? Pelo amor de Deus, hein? Não, pelo amor de Deus, né? Tá louco, não vou nem brincar com isso. Ô, Gustavo, já que você tá aqui, eu vou pedir pra você falar um pouquinho do André. Como é que era o André como parceiro? Era de quadro, assim, era muito dedicado, ele exercia uma liderança importante dentro da equipe? Cara, ele era um exemplo para todos nós, né? Eu sempre me espelhei nele, no jeito como ele tratava todo mundo, no jeito como ele treinava, no jeito como ele jogava, né? No dia a dia, um cara muito agregador, de muita união, né? Um cara sempre que pensava muito no grupo, né? Então, a gente vê por como foi acontecendo a carreira dele, né? Hoje você vê aí, ele é um palestrante, né? Então ele tá seguindo o que ele construiu durante a carreira de jogador e agora, né? Que é, digamos assim, passar para as pessoas uma mensagem para que elas,
né, consigam melhorar a vida delas. Então, como ele era antigamente, né, ele é hoje, e agora ele está até melhor, né, capacitando as pessoas, aí melhorando as pessoas, né, deixando uma mensagem na vida de cada uma para que elas realmente procurem o máximo potencial delas, né, e isso ele era assim no dia a dia, né, nos treinamentos, nos jogos, né, nas viagens, né, ele não participava do truco ali, mas ele tinha a liderança dele também em quadra. Aquela vibração dele, né, que todo mundo conhece. Como é que era? Cara, Eu não consigo fazer. Travando os bíceps lá, né, quando fazia um ponto de ataque, um ponto de bloqueio, é sensacional. É verdade, né? A gente falou muito disso, assim, aqui, né, no bate-papo. Você sempre teve essa preocupação, né, de querer melhorar e melhorar quem tá à sua volta. Não falou mentira, né, cara? Falou verdade, Gustavo. Poxa, Não, é isso. Na verdade, isso, cara. Ele é o cara. Eu fico muito feliz, mas como pode, né? Como é bacana isso. A recíproca é mais do que verdadeira, porque eu, de alguma maneira, no bom sentido, nas boas aspas, eu também invejava, de novo, no bom sentido, e admirava o Gustavo, porque o Gustavo sempre foi um cara muito estratégico, no bom sentido frio, calculista ali, e não é à toa, eu não tô falando para agradar, ele foi, acho eu, que foi na história do voleibol mundial, o melhor bloqueador de todos os tempos. E acho que ainda vai demorar a surgir alguém que tinha ou tem a visão que o Gustavo tinha. Eu não sei, eu acho que ele tinha olhos nos calcanhares, porque onde a bola ia, ele já estava, cara. Um negócio absurdo. Nunca ninguém explorava as mãos deles. Eu lutava para fechar os braços, para a bola não passar no meio dos meus braços, e nunca a bola passava no meio dos braços deles. Se pegava na mão dele, era bloqueio. Então a recíproca é verdadeira. Eu espero que ele saiba disso. Monstro! Eu acho que a gente se completava, Ale. Eu acho que isso era muito bacana, né? Ele tinha as características dele, eu tinha as minhas, e aí a gente se completava para a equipe. Né? Cada um na sua característica, cada um do seu jeito, cada um com as suas qualidades, né? Com seus defeitos também, né? Não somos perfeitos, mas a gente se completava, né? Para que a equipe conseguisse o melhor dela. Ó, duas coisas que eu quero te falar, Gustavo, pra gente desligar aqui e continuar com o André, primeiro, você vindo a São Paulo, você não precisa receber convite, só fala assim, estou em São Paulo, que a gente ajeita aqui e você vem no podcast. Ponto, não tem essa. Segundo, estou louco para ver a palestra de Gustavo Endres e Raquel Endres, começando a palestra na dancinha. Pá, só aqui no TikTok, porque ele é da dancinha agora. Fechou? Quero ver essa palestra. Você tá louco, malandro. Eu não dou palestra, não, eu só corneto. É um corneteiro profissional. Pô, cornetear é bom demais, igual o Carecone, o Lauber, velho. É bom demais cornetar, Gustavo, obrigado, cara. Desculpa atrapalhar aí. Abraço, meu. Abração, Galchone. Tchau. Muito bom. Até perdi onde que eu tava. Tava falando da sua família. Você é o irmão caçula, são duas irmãs mais velhas, tal, que nasceu... Você nasceu no Novo Hamburgo mesmo? Eu fui para São Leopoldo, cidade ao lado, porque os hospitais de Novo Hamburgo estavam em greve. Nasci em São Leopoldo e voltei para Novo Hamburgo. Tá. Morei em Novo Hamburgo a vida inteira. A sua mãe mora lá ainda? Minha mãe mora lá. Mora lá. E seu pai faleceu quando? Meu pai faleceu no dia 5 de outubro de 2017. É louco isso, né, cara? Tipo, muito. Assim, de saber data e isso aí ficar guardado. Assim, muito. A minha pergunta é, quanto do papai Ganso tem no Ganso hoje, assim? Caramba, Ale, esse é um assunto sensível, cara, porque eu nunca tinha vivido uma morte tão de perto. E 2014 eu me aposentei das quadras. Eu vou voltar um pouquinho só para você entender. 2014 eu me aposentei das quadras. E eu achei que a minha lógica no esporte era treino, dedicação absoluta. Quando eu me aposentei, eu falei, poxa, eu vou usar isso também. Então, ou eu trabalhava ou eu estudava. Era praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fazendo isso porque eu estava assim, pô, agora é a hora de consolidar tudo que eu estudei, eu tenho que trabalhar, construir outra carreira. E em algum momento eu dei uma baqueada, porque eu só me conhecia de fato como atleta. A partir do dia 5 de abril de 2014,
o André Heller atleta não existia mais. Eu não sei se tu já parou para pensar, mas quem é o André, a não ser aquele cara que acorda cedo, se alimenta bem, vai pro treino, Entendi. alonga, aquece, treina, volta, almoça, come direitinho, descansa, vai pro treino. Quem era o cara? Então, há uma nova descoberta, ou agora eu falo renascimento, mas para renascer eu tive que morrer um pouquinho, em 2014. Então, até a morte do meu pai, eu já tinha até, não sei, eu dificilmente falo sobre isso, mas eu já estava sentindo alguns sinais de, falei, poxa, tem alguma coisa errada comigo. 2016, 2017, eu encabecei um monte de projetos, comissão de atletas, a empresa, um monte de coisa eu estava fazendo ao mesmo tempo, eu não tinha tempo para respirar, eu não parava em casa, então eu estava me sentindo já estranho, e aí veio a morte do meu pai. Aí fui para o sul correndo e abracei as 3 mulheres da minha família, né? Minha mãe e minhas 2 irmãs, né? O atleta forte, grande, abracei porque eu sabia que seria um momento muito sensível de luto. Esqueci de abraçar uma pessoa. Eu. E aí voltei, fiquei 20 dias com eles, voltei para Campinas e tive uma ilusão de que voltando para Campinas, depois de 15, 20 dias da morte do meu pai, tudo voltaria ao normal. E aí eu comecei a descobrir que o fundo do poço tem ralo. E comecei, aquelas sensações que eu vinha sentindo antes da morte do meu pai se exacerbaram. Eu estava me sentindo estranho, comecei a tremer, e foi um ano ruim, comecei a sentir meu coração pulava, fui no cardiologista, falei, cara, já começava um movimento de os médicos falando, André, cara, tá cansado, meu, tá estressado. Eu contava o histórico, eu ia para uma consulta médica e começava a chorar, meu, vai descansar, olha o que tu tá vivendo. Então, não, vambora, né, atleta, o que o atleta faz? Não, botar o uniforme, vou trabalhar. E aí, 2018, ali, muito ruim, infernizando a vida da minha mulher, eu adoeci. Febre, uma tosse, fazer um exame, pneumonia bilateral. Eu tinha 2 manchas pretas, uma em cada pulmão. Vou morrer. E aí comecei a tratar, comecei a melhorar, mas eu tinha convicção de que eu ia morrer. Convicção. Convicção. Eu já estava me preparando para a morte, ao ponto de um dia já estava tratando, já estava melhor, e aí eu me senti, minha mulher saiu, me deixou sozinho com as crianças, eu comecei a me sentir mal, ela voltou, falei, ó, tô mal, me leva para o hospital. Já era madrugada, nós chamamos minha sogra de madrugada, Marcele falou, ó, preciso levar o André para o hospital, tal, e aí minha sogra ficou. Eu, antes de ir pro carro, eu fui me despedir dos meus filhos. Cara, e não é historinha, tá? Cara, me lembro até hoje, fui me despedir dos meus filhos. Até espero que meus filhos não escutem isso, cara, porque eles não sabem disso. Eram muito pequenos, aliás, né? Fui me despedir dos meus filhos, falei, não sei se eu volto. Aí fui pro hospital e lá a médica já viu, cara, tu tá estressado. Me deram um mata-leão, assim, poxa, me deram uma acalmada. Falei, não quero isso pra mim, isso não me pertence. Aí fui até o pneumologista, conheci o pneumologista Dr. Tiago Granger, o meu anjo da guarda até hoje. Eu lembro que eu fui para consulta com ele, eu já estava curado da pneumonia, mas depois de uma pneumonia você precisa fazer um exame de controle. E aí eu fiz o exame de controle, eu perguntei para ele se era necessário mesmo. Eu tive medo de fazer o exame, porque eu estava com medo do resultado. Falei, será que eu tô doente? Será que não era pneumonia? Será que eu tô com tumor? E aí eu fui até ele e contei tudo para ele. Ele já botou uma caixa de lenço assim do lado. E depois, na hora de ir embora, ele falou, André, vem cá. Eu falei, tchau, doutor, obrigado. Ele me deu um abraço e eu tentei sair do abraço dele. Não. Fica aqui. Foi um abraço de 1 minuto. Eu falei, cara, eu tô entendendo. Fui fazer o exame. Eu estava curado de fato da pneumonia.
Quando entrei no carro, já com o resultado, já sabendo, porque a médica falou assim, André, relaxa, tu tá curado. Eu comecei a chorar no carro, fiquei 1 hora chorando com a minha mulher. A Marcela não tava acreditando, porque eu nunca tinha chorado assim, eu nem sabia chorar. Aí eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Não quero mais isso. Eu quero ajuda. Aí eu busquei terapia, fui no neurologista e fui medicado. Fui medicado para transtorno de ansiedade. E foi o que me ajudou, assim, ó, me deu pelo menos fôlego, assim, eu tirei a cabeça para poder respirar. Bom, resumindo, tá? Não foi nenhuma tragédia, não foi nada, mas foi... E hoje eu falo com muita convicção, tá? A morte do meu pai me salvou. Caraca. Nunca entendi tanto da vida em outra circunstância a não ser com a morte do meu pai. Então, quando aconteceu a morte do meu pai, foi uma das maiores lições, assim, as lições mais importantes sobre vida que eu tive. Então, hoje eu tenho prioridades absolutas ali. Eu não desperdiço o meu tempo mais. Eu invisto o meu tempo. Então, quando eu estou aqui contigo, eu estou investindo o meu tempo. Eu não estou aqui contigo pensando em nada mais, cara. Então, quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Hoje o meu trabalho, eu escolho o meu trabalho. Então, quando eu estou numa empresa, estou com um time, com um profissional, eu estou. Porque um dos grandes problemas que eu entendi que acabou culminando tudo isso é que eu sempre estava vivendo um excesso de futuro, sabe? Eu nunca estava naquele momento onde o meu corpo estava. Então eu sempre estava, não, estou aqui, mas eu estou... Nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que estudar isso. E eu antecipava problemas. Eu vivia o problema antes de ele acontecer, cara. Então foi uma grande lição. Não foi tragédia, não foi nada demais. Mas para mim foi um momento de muita reflexão. Então hoje eu digo que a morte do meu pai me salvou. Eu renasci ali. Hoje eu tenho prioridades absolutas. O meu casamento, que sempre foi maravilhoso, não tem outra palavra. Tu precisa inventar uma palavra muito mais poderosa do que maravilhoso, porque o meu casamento é muito mais do que maravilhoso. A minha mulher é a pessoa mais incrível que eu conheço. Foi uma bênção que eu recebi casar com a Marcele, mas nós construímos nosso casamento. Então, assim, sabe, tudo. Eu escolhi casar com a Marcele. Conta a história agora. Aproveita a estratégia que estão usando. Poxa, eu tô precisando moral com a patroa. A história, como é que vocês estão casados mesmo, no negócio da pizza? Então, tem uma história anterior que você não sabe. Eu jogava no Minas Tênis Clube, o Minas naquele ano jogava no ginásio Pio XII, o Minas estava em reforma. Então o Minas jogava nessa escola. Aí um dia, o feminino do Minas também jogava nessa escola. Então um dia eu, como pertencente à equipe masculina do Minas, fui assistir o jogo do feminino do Minas. O feminino do Minas, se eu não me engano, jogava contra a equipe do BCN. Era o jogão da época. Eu acho. E a minha esposa, a Marcela, estava no BCN. E eu lembro de estar na arquibancada e olhar aquela levantadora número 11. Eu falei, nossa, que menina bonita, né? E aí eu tive que ir embora no meio do jogo. Quando eu levantei para ir embora, me dirigindo à saída, o time tinha acabado o 7, o time do BCN estava mudando de quadra. E eu lembro, e ela lembra de nós fazermos assim, ó. Um olhar pro outro. Eu falei, poxa, opa. Pintou bolinha. Mas a Marcele tinha um outro relacionamento e tal, e eu deixei quieto. Em 2006, nos reencontramos no Centro de Desenvolvimento da Seleção Brasileira, da Confederação Brasileira, Saquarema, e aí eu fiquei sabendo que a Marcele não tinha mais um outro relacionamento, e aí começamos a conversar. Ficou triste? Fiquei triste. Esses são fogos. Aí começamos a conversar numa semana, na outra semana combinamos de sair juntos, na outra semana ficamos juntos, na outra semana saímos, fomos num shopping center, compramos uma aliança, comemos uma pizza e estamos juntos até hoje, há 17 anos. Temos 2 filhos e cada vez melhor. Hoje a Marcela é minha esposa, é minha sócia, ela coordena um pilar importante da nossa empresa e ela é quem manda. Inclusive, ela é a coordenadora da nossa área financeira. Então, eu não uso R$1,
sem pedir autorização para ela. Hoje eu volto para casa e preciso apresentar os recebinhos do pedágio. Marcelo, um beijo pra você, tá? Você tá super convidado a participar aqui um dia. Precisa organizar, eu sei que você é chefe, então você coloca o André pra trabalhar. Exatamente. Helena e Vini, é isso? Helena Rodrigues Heller e Vinícius Rodrigues Heller. Os filhos. Isso. E a Helena já tá jogando. A Helena já está jogando. O Vini também. O Vini Ah, o faz Vini aula joga, de né? vôlei conosco, né, na nossa escola. O Vini tem 8. O Vini tem e a 8. Helena 13. A Helena 13, mas a Helena já pertence a um clube lá de Campinas, o Clube Meu Deus, Regatas. eu não tenho estrutura emocional pra ter uma filha jogando vôlei. Não tenho. Você não sofre? Você já foi ver? Eu não pensava sobre isso até agora. Muito obrigado por agora me fazer pensar. Cara, sabe que no início é um pensamento, é uma brincadeira, mas de fato um dia eu pensei, falei, poxa vida, minha filha, imagina se minha filha jogar, for para a seleção brasileira, vai no centro de desenvolvimento do vôlei e aí um cara do vôlei vai pegar minha filha. Vai pegar. Mas foi isso que eu fiz com a mãe dela. Cara, assim, eu não tenho estrutura. O William, o Arjona, o mago, né? Eu fui entrevistar ele na Globo e tal, e ele levou a medalha. E eu levei a minha filha junto. Minha filha tinha 3 aninhos e tal. Em 2 anos e pouquinho. E eu coloquei a medalha nela, de campeã olímpica. Ó, já projetando. A medalha de ouro do William nela. E tirei uma foto, tá no meu Instagram. Eu comecei a chorar. De ver, eu falei, o filme que passou na minha cabeça, assim, eu falei, meu Deus, cara, eu não tenho estrutura, eu não posso. Eu sou o cara assim, ó. Ah, vai ter jogo da minha filha. Eu vou olhar no ginásio e vou ficar lá de fora. Eu não tenho estrutura emocional pra enfrentar Mas isso. eu acho que quando acontecer, talvez, porque Não, hoje nós acompanhamos de uma maneira muito intensa, sabendo que nós não somos os técnicos da minha filha. Isso é Nós não somos os professores. Nós somos os pais. Nós somos os pais. Então nós entramos no ginásio, sentamos num cantinho, torcemos muito pro time da Helena, torcemos para ela também, mas torcemos porque o protagonismo é dela, a jornada é dela. Só que assim, tipo, a Isabel, que é minha filha, qualquer coisa que ela fizer, ela já vai empatar comigo, entendeu? O problema é assim, não, meu pai é campeão olímpico, minha mãe era da seleção brasileira, minha tia é medalhista olímpica. Esse que é a questão. Então, o cuidado, né, de ela ser protagonista, até com qualquer resultado que ela tenha, né? Tipo, pra não exigir demais, não cobrar demais, e ela entender que aquilo lá, assim, é ela, é a vida dela, não tem que se comparar a ninguém. Ale, mas isso é muito importante, tá, cara? Eu não quero me estender, mas ela é protagonista da construção do caminho dela. O resultado é consequência. Então, ela é protagonista da construção. Ninguém vai construir por ela. Ela constrói. Os resultados são consequência. Então, isso é muito importante que o esporte não ensina. Eu sou campeão olímpico? Sim, a medalha olímpica é o símbolo da minha construção. Não é o mais importante. O mais importante é a construção. A medalha olímpica é simplesmente o símbolo dessa construção. Viver o processo, curtir o processo, aproveitar o processo. Vai sofrer no processo? Vai. Né? Mas vai ser feliz com o resultado. É parte importante do processo. Pra gente finalizar, 2 questões, tá, Rafa? Pode ser? Primeiro, beijos aos membros membro do canal, você pode se tornar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Depois que acabar aqui a nossa entrevista, eu vou fazer aquelas perguntinhas que só o André pode responder, aquela estilo Marília Gabriela, sabe? Como é que ela fala aqui, né? É um bate-bola. O ataque e defesa, é o ataque e defesa. Maravilha. Ó, eu falo o nome e você manda um beijo, tá? Luana Costa, membro ex. Olha pra câmera, manda um beijo. Luana Costa, um beijão pra você. Clóvis Barbosa, um beijo pra você, tá? Nina Rocha, um beijo e um abraço pra você. olha o nome desse assinante, esse membro ex. Vôlei Minha Vida. Nossa vida, um beijo pra você. Pra Natália Ornelas, você manda um abraço. Natália Ornelas. Manda abraço. Por que um abraço? Porque é minha namorada, então você não pode mandar beijo. Mentira, tô zoando. Natália Ornelas. Aqui, publicamente, um abraço pra você. Em off, um beijo. Esse cara de pau, velho. Emerson Rodrigues, um beijaço pra você, muito obrigado. Júlio Moreira, um abraço pra você. E pra finalizar, André Gaspar, muito obrigado a todos os membros, um beijo pra você, André. Torne-se membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. André, conta pra gente o que você está fazendo no momento. Você está envolvido na CBV, né, que é a Confederação Brasileira de Clubes.
Falei Isso, certo? então vamos lá. Eu tenho a minha empresa de educação corporativa. De novo, isso é importante. Não são só palestras, nós fazemos treinamentos corporativos com palestras customizadas, imersões, workshops e treinamentos. Trabalhamos com assessments consolidados no mercado também. Nós temos na nossa empresa também um pilar importante, que é a educação e esporte. Pilar que a Marcele coordena, que é maravilhoso. Temos quase 200 alunos. E eu estou diretamente envolvido com o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Eu sou membro do colegiado de direção, é um dos níveis decisórios do CBC, mas nós também temos um projeto embaixadores do CBC, que nós rodamos o Brasil, nos 26 estados, mais Distrito Federal, fazendo fóruns para a gente discutir a formação esportiva no Brasil. Também sou embaixador do projeto Vôlei Renato, um projeto consolidado no mercado, 14 anos lá em Campinas, projeto maravilhoso, tem um time profissional de vôlei, tem categorias de base, formação de atletas, também tem um pilar social muito importante. Eu atendo esse projeto sendo embaixador, me dedicando exclusivamente ao atendimento aos patrocinadores através de palestras, imersões, workshops e treinamentos customizados. Então, e recentemente, a gente já falou, também voltei à Seleção Brasileira para fazer um treinamento de 3 meses. Não tive nenhum envolvimento técnico, eu não fui um assistente técnico, eu fiz um trabalho basicamente de team building com os jogadores, obviamente que atuando também com a comissão técnica, mas foi uma realização, porque trabalhar com a Seleção Brasileira não é um convite, não é uma profissão. Na verdade, eu fui convocado novamente, me realizei e foi assim incrível para o meu trabalho. Muito legal. O André, ele, como você sabe, né, é uma das pessoas mais educadas que a gente conhece, mais gentis, assim, e eu fico muito feliz de te receber pela história de vida que você construiu dentro da quadra e por continuar sendo um cara espetacular fora dela, né? É muito importante isso. Eu vi um vídeo, acho que era da CBV, durante o pré-olímpico, de uma senhorinha que queria te conhecer, tal. Cara, aquilo lá foi lindo, assim, maravilhoso, assim. E o que me deixa muito feliz é que você é desse jeito. Entendeu? Não é porque a câmera ligou e sou simpático profissional. Você é desse jeito. E sempre um cara espetacular. Pra gente finalizar o podcast, eu sempre faço essa aqui, a gente tem uma tradição aqui. Você tem saudade da bola? E me diga o que ela significa pra você. A bola significa para mim transformação. Significa para mim amor. A gente tem um mantra na nossa casa que é assim: na dúvida, a resposta é o amor. Então, para mim, essa bola significa tudo de bom que aconteceu na minha vida. Sobretudo, muito amor. Esse cara é um espetáculo. Eu te amo, André Heller. Muito obrigado pela participação Eu te conosco. amo Cara, também, cara. é Obrigado. sensacional, assim. A carreira vencedora, a pessoa que se tornou, a família que serve com referência, como enfrentar as dificuldades e transformá-las em negócio, em questões importantes para o seu desenvolvimento. Isso aí tá nítido na sua história, assim. Cara, Deus te abençoe muito, assim, que você continue sendo o gancinho pra gente, mas seja um cara gigantesco, assim, fora do que a gente conhece, do que a gente viu dentro da quadra, assim. Você é muito enorme. Não sei se a construção da frase está correta, mas o sentido tá. Que você continue sendo enorme desse jeito. Uma vez ganso, sempre ganso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quando vou me despedir dos meus filhos, ou quando vou me despedir, não. Quando eu vou declarar que eu os amo, e eu faço isso inúmeras vezes ao dia, mas em algum momento, à noite, sobretudo quando eu vou dar um beijo, quando eles vão dormir, eu falo assim: filha, ou filho, eu te amo daqui até a lua, ida e volta. Eu vou te falar, eu também te amo, mas eu quero te falar que eu te admiro daqui até a lua, ida e volta, porque a tua história é inspiradora. Eu vi o teu início, o quanto tu te dedicava, não era fácil estudar, ser o homem do tempo lá em Floripa, um trabalho maravilhoso, jogou vôlei, foi um excelente atleta, tá, gente? Não é brincadeira, não tô falando para agradar. Um excelente levantador, o melhor jogo da minha vida foi com ele levantando, então eu te admiro daqui até a lua, ida e volta. Muito obrigado, viu? Cara, para. Vamos acabar, senão a gente vai chorar. Muito obrigado com você que chegou até o final desse vídeo, e você que é membro Ace, continue, porque tem pra você um conteúdo exclusivo com o André Heller. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Tizan, tamo junto. Abraço.